Oi, eu sou o Lucas Brito e está começando o Soma Podcast. Rubens Costa, quem é que soma com a gente hoje? Miriam Bolson, agora foi. A pronúncia do sobrenome é um pouco... É um pouco complicado, mas ela mesma fez um trocadilho que me agradou. Um Bolson, mas é com L. Eu gostei. Tá ótimo. Miriam, seja bem-vinda ao Soma. Obrigada, agradeço. Aí. Pode vir mais perto do microfone, Miriam. Eu Fica tô me tímida, achando não. que eu vi lá o Soma, pessoas que fazem acontecer no Vale. Com certeza, Miriam. E, bom, se apresente pra gente então, Miriam. O que você faz? Por que a gente te convidou? Você sabe por quê já, né? Bom, eu sou formada em rádio e TV, né? Trabalho com audiovisual e eu decidi construir uma casa com containers marítimos. E isso pode ser estranho para algumas pessoas, né? Mas eu até queria saber a opinião de vocês depois, porque para mim faz 2 anos que eu tô tão mergulhada nisso que para mim já é normal. Mas eu queria construir uma casa mais sustentável, que não tivesse desperdício de construção, porque a construção civil, de alvenaria que a gente vê hoje, ela desperdiça muito material. Não dá para todo mundo construir desse jeito. Então eu queria buscar uma forma... Eu gosto de coisas diferentes. Eu queria buscar um jeito diferente de construir. E aí, como eu trabalho com audiovisual, pensei, por que não, né, criar um canal para compartilhar esse passo a passo da casa e sanar as dúvidas das pessoas que eu vou ter agora, que elas também podem ter na hora de construir, né? Sim. Na hora que eu comecei a pesquisar sobre a casa, eu achei pouca coisa no Brasil com qualidade, de fato, assim. E aí eu comecei a fazer o passo a passo e o canal hoje tá com... Eu posso até conferir aqui, mas acho que chegou a 80 mil inscritos. Uou! E é um marco, viu? Claro. Falar de 80 mil inscritos, para você trazer as pessoas para falar sobre um assunto que é relevante, mas ainda desconhecido, às vezes não seja acessível para todas as pessoas. Acho que para muita gente que tá assistindo agora é novidade. Cara, eu vou admitir uma coisa. Para mim não é novidade, porque eu sempre amei a ideia de ter uma casa container. Isso assim, o meu irmão, ele tem uma loja de móveis, né? A minha família é tradicional nesse ramo de móveis. Meu pai tinha marcenaria, meu irmão tem loja de móveis. Cara, eu sou fanático por móveis. Assim, eu tenho esse quê de moda, móveis e gostar um pouco dessas coisas estéticas. Design de interiores. Designer de interiores. Meu irmão é designer de interiores. Legal. E, cara, eu vi uma casa container uma vez, tipo uma imagem de uma casa container que era assim, uma parte de alvenaria e aí tinha um container saindo pra fora com um vidro de frente. Eu falei, cara, eu quero muito uma casa assim. E aí eu tava olhando o seu Instagram e eu vi que, assim, é uma casa magnífica. E aí eu falei assim, cara, é isso, eu quero isso pra minha vida. Como que é essa experiência de ter uma casa, de montar uma casa? Como foi esse processo todo? Miriam, pode vir mais perto do microfone mesmo, assim, de verdade. Eu tô muito longe, ou você pode trazer ele pra você. Tá bom, vou trazer pra cá. Fica tranquilo. Na verdade, eu fui atrás de um escritório que era especializado nisso, né? Eu fiquei com medo, a princípio, de construir. E aí, quando eu encontrei um escritório que era especializado nisso, eu vi que eles também não tinham muita experiência, eles estavam começando. Eles já tinham feito... Porque quando você pega um container só, de 40 pés ou 20 pés, é muito fácil você fazer a casa, porque a estrutura dele tá pronta. Você tem que fazer isolamento térmico e acústico, as paredes... E os recortes de janela e móveis, não tem muito o que fazer. Você não precisa fazer muita coisa. Agora, quando você rasga as laterais do container, você faz junção de um container com outro, você começa a modificar a estrutura dele, aí você precisa de gente especializada para que ele possa fazer reforços nos lugares certos. Um container sozinho, ele é abaulado o teto dele, para não juntar água no meio. A água cai para um lado, cai para o outro. Se você junta 2, tende a formar poça aqui no meio. Então tem vários cuidados que tem que ter que eu fui aprendendo ao longo do processo. Mas eu peguei uma arquiteta e um engenheiro que eram especializados nisso. E aí eu fui visitar uma casa. Eles não tinham feito casa ainda com muitos containers, só container sozinho, que era fácil. Falei, tá bom, até aí beleza. Eles tinham um showroom que era um container de 40 pés, eu fui dormir nesse container um dia. O que foi o diferente pra mim de dormir lá? Eu me senti um pouco num navio, num quartinho de navio, porque o chão, quando você anda, ele vibra um pouco, tem aquele lance dele tá elevado, né, porque ele tá elevado do solo e tal. Mas até então eu achei isso charmoso, achei isso legal também. E aí eu fui visitar uma obra que eles estavam fazendo, era uma casa muito bonita, nesse estilo que você falou, eram 2 containers, tinham 2 containers embaixo, na transversal, e 2 em cima, se apoiando nesse de baixo pra frente, com um vidrão de frente, assim, pra rua. Lindo. Eu achei a obra incrível, e aí eu vi que 2 containers, um do lado do outro, realmente dariam um espaço legal, porque um sozinho, ele tem 2,44 de largura. E aí eu falei, putz, é um espaço pequeno. Eu fiquei num container assim, dormir, é pequeno, mas quando você abre, você passa ali pra
4,88, quase 5. Então você cria um espaço muito amplo. E ele tem 12 metros Caramba. de comprimento. E aí eu vi isso na casa desse casal que eu fui ver. Falei, nossa, é um espaço lindo, excelente, é isso mesmo que eu quero. Aí eu decidi ali e decidi contratar aquele escritório. Só que, ao mesmo tempo, sabendo, eu vou ser a segunda casa, eu fui pouco cobaia. E a primeira casa não estava pronta. E aí, depois que a casa ficou pronta, esse casal me chamou e falou, olha, Miriam, tivemos alguns problemas, fica esperta. Aí eu falei, beleza. Aí cheguei no arquiteto e no engenheiro e falei, olha, principalmente em acabamento. Porque a estrutura até que estava ok ali, mas os acabamentos do container, parece que o escritório não tocou. Acho que eles corrutiam muito a obra, você faz ali, e nos acabamentos eles foram meio displicentes. E aí ela falou pra mim, se eu fosse você, eu contrataria outro arquiteto para tocar a obra do começo ao fim, para ir até o fim com você. Porque eu passei por essa experiência. Falei, não, mas comigo vai ser diferente, né? É tipo você comprar alguma coisa pela internet, você vai lá ver a satisfação do cliente, você vê lá 0 e você mesmo assim querer comprar. Você fala, não, eu vou nessa, porque comigo vai ser diferente. Mas assim, eu não tenho muito... Eu agora, né, depois da casa pronta, eu morando... Eu acho até sacanagem eu reclamar, porque a casa tá bem legal, eu adoro minha casa. Mas eu passei por muitos perrengues na etapa final, assim, de me sentir sozinha completamente. Eu chegava lá, não tinha mais ninguém na obra, eu tinha sido abandonada. E a parte final de acabamentos eu toquei sozinha de verdade. O que foi muito legal para eu aprender muita coisa, porque eu estava já muito mergulhada nesse assunto de arquitetura e construção, e eu gosto muito do assunto, embora eu não seja especialista nisso. E aí eu fui aprendendo, né, com mão de obra ali, contratando mão de obra, fazendo. E algumas coisas deram errado, por exemplo. O meu banheiro... eu fiz uma impermeabilização ali comum que se faz, coloquei porcelanato e coloquei, né, como se fosse eu. Tipo, eu pedi orientação pro engenheiro, ele falou, compra isso e isso e contrata um cara pra fazer. Foi meio assim, eu contratei, fui lá e tá dando infiltração. Coisas que existem aí. E eu estou até agora tentando consertar esse problema da infiltração. Esse é um exemplo, entendeu? Tipo, você não mudei pra casa, ela funcionando, tipo, 100%. Mas infiltração, você tem... vários tipos de construção. Tem gente com apartamento, que tem infiltração no banheiro, casa. Tipo, muitos brasileiros têm esse problema. Por quê? E aí, assim, é uma coisa que eu tô adorando nesse universo, é a tecnologia por trás da construção. Já existe muita tecnologia hoje pra gente não ter esse tipo de problema de infiltração. Só que no Brasil existe uma economia meio porca, eu posso dizer isso. Que, assim, a gente vai sempre pro mais barato. Então, te falam, não, compra um impermeabilizante, passa, coloca lá o rejunte comum, tal. Depois você vai ter problema. Mas existe manta impermeabilizante que custa caro, só que você coloca e você nunca mais vai ter problema na vida. Você vai gastar uma vez só. E eu não sabia que existia esse produto, por exemplo. Hoje eu sei porque eu comecei a ir atrás de mais informação e falei, puxa, olha isso que existe no mundo, eu não sabia. Entendeu? É isso que é o legal, assim, e é isso que eu gosto muito de fazer hoje, é continuar buscando informação sobre outros tipos de construção, sobre tecnologia envolvida por trás da construção e mostrar isso para as pessoas, falar, olha, não cometa o mesmo erro que eu cometi e que todo mundo comete, por favor, gasta uma grana, mas você nunca mais vai ter problema. E você mudou quando? Eu mudei em novembro do ano passado. Ah, então tem pouco tempo, bem recente. Então, é isso que eu fiquei... Ela falando agora disso, eu já pensei que era uma coisa que já existia há um bom tempo. Não, faz 10 meses. A obra durou uns 8 meses, do começo ao fim. Ela começou, na verdade, assim, os containers estavam num lugar onde eles foram cortados, pintados. A primeira etapa foi feita em Guararema, que é o lugar onde esse escritório tem um, tipo, digamos, uma fábrica. Mas não é uma fábrica, é um terreno aberto, os containers ficam lá. E aí eles levaram para o meu terreno e, deixa eu pensar, eu não lembro exatamente quanto, acho que foi abril. E aí a casa ficou pronta em outubro, e aí eu me mudei no último dia de outubro, no dia das bruxas. Foi no dia 31 de outubro, com chuva, tava chovendo. Uma super experiência mudar no Halloween, né? No dia das bruxas, numa casa chovendo inteira de container. Sim. Que experiência, não? É pra deixar um legado, é pra não esquecer. Miriam, como uma boa youtuber. Sim, uns 80 mil. Você diria que você hoje, então, 80 mil, virou de ontem pra hoje 80 mil, tava 79. Vamos se inscrever lá no canal da Miriam, chegar a 100 mil. Isso, por gentileza, todo mundo. 100 mil, meu sonho, por enquanto é 100 mil. Na verdade, assim, você falando de youtuber, desculpa te cortar, mas o meu sonho hoje é poder viver do meu canal e poder produzir conteúdos muito legais sobre tecnologia, construção e arquitetura. E que tem muita qualidade, diga-se de passagem. Você é uma influenciadora de casa container, caso você
sustentável. Sim, posso dizer que sim. Muitas pessoas vêm tirar dúvidas comigo que estão querendo construir e vêm me perguntar. Não, Sim. então vamos fazer o Então, seguinte. A gente sempre lança um desafio aqui. Quando bater 100 mil pessoas, Miriam vai voltar aqui pra comemorar com a gente 100 mil pessoas. 100 mil inscritos. Ótimo. Fechou. Pode ser? Ou a gente pode ir lá conhecer uma casa container. Ô, Aí a gente eu mostra acho que, no nosso eu acho que Instagram. junto. Eu acho que junto. É. Ó, levando Ó. um bolo bacana, Ótimo. top. Eu Ó. faço café. Ótimo. 100 mil inscritos, a gente faz uma externa, apresenta a casa e depois comemora em casa, aqui. Isso. Isso. Pode ser, pode ser. Pode ser? Ótimo. Maravilhoso. E como uma boa influenciadora, uma boa youtuber, 3 pontos, vai. Porque todo youtuber tem 3 Claro. pontos, vai. 3 pontos que você acha que foram assim, nossa, realmente. 3 pontos de reais dificuldades que você sentiu ao construir a casa. De reais dificuldades ao construir a casa. As relações humanas. Na verdade, eu posso falar isso inclui tudo. As relações humanas é o mais difícil, porque você tem que se relacionar com muita gente durante a obra. É a arquiteta, é o engenheiro e são todos os envolvidos terceirizados que eles chamam para fazer cada etapa. E como eu criei o canal, eu fui uma proprietária talvez diferente da maioria. Eu ia lá, tipo, sempre. Tipo, todo dia, se desse, eu ia lá. Eu só não ia quando realmente eu tinha muito trabalho, não dava. Então, eu talvez tenha ficado mais próximo da obra do que o engenheiro e a arquiteta. Eu tinha relação direta com a mão de obra ali. O que é mais difícil durante a construção da casa é que é um tempo, isso que no meu caso, a casa container não foi tão longo, foram 8 meses, mas uma casa de alvenaria, as pessoas levam um ano e meio para construir uma casa. É muito tempo de relacionamento Sim. com o arquiteto e o engenheiro. E você vai se desgastando, porque tem hora que você chega lá, não tá do jeito que você queria, ou o negócio tá errado, foi feito errado, e aí você começa a querer matar o seu engenheiro, seu arquiteto. Você quer socar a cabeça dele na parede da sua casa nova, que tá ali, você fala, não acredito que isso tá acontecendo. Por exemplo, teve uma vez que eu cheguei lá e o eletricista, porque assim, para quem não manja, a parede é feita de drywall. Você tem a parte metálica ali, né, o aço do container, e aí você faz isolamento. Eu tenho 2 camadas de isolamento térmico e acústico, você coloca os perfis de drywall e você coloca uma placa de gesso em cima. E fica tudo fechadinho, lindinho, pintadinho. E depois o eletricista chega, ele já passou todos os conduítes e cabos por dentro, ele já sabe exatamente onde ele vai abrir. E aí, com a planta na mão, ele vai abrir os lugares onde vai ter iluminação e tomadas. Ele vai recortando esse gesso. Aí, um belo dia, eu cheguei lá de manhã, tava só ele na obra, fazendo esses recortes. Aí eu falei, mas por que você tá recortando aqui? Não tem luz aqui. Você recorta num lugar e depois você muda para outro, né? Meio da verdade possível. Ele, não, é aqui. Aí me mostrou a planta. Ele tava com a planta errada da iluminação. Não. Tipo, Ele era tava planta com de uma outra planta casa? antiga. Não, ele tava com uma planta que eu não aprovei. Entendi. Eu fiz outra planta, porque não era aquela certa. E a arquiteta entregou a planta errada para ele, antiga. E ela não lembrava. E aí o que aconteceu? Aí eu olhei aquilo e falei, pode parar. Para agora o que você tá fazendo. Eu liguei pra arquiteta e falei, meu... Tá... Aí ela chegou lá depois de um tempo... Ela falou assim, mas que planta você tá falando? Eu não lembro. Eu falei, como assim você não lembra? Eu te mandei o e-mail com a planta faz 2 meses, você aprovou a planta, tá aqui, não sei. Tipo, isso é o mais difícil. Aí você chega uma hora que você fala, você quer chorar, você quer mandar todo mundo embora e chamar outras pessoas pra fazer. Só que daí não tem como você fazer isso. Não. Porque todo mundo tá por dentro da sua obra, tá ali com você, você tem que conviver com elas até o fim. E aí, outra coisa que é difícil é o casamento também. Dentro disso. Isso que você achou. Eu vou fazer um parênteses aqui. Ouvi dizer que em construção, os casamentos sofrem horrores. É mesmo? Horrores, de verdade. Sim, eu já vi pesquisa que depois que a casa ficar pronta, vários casais separam. Nossa senhora! Não, construiu a casa pra morar junto e depois divorcia. Não, o pai do meu amigo é um construtor bem conhecido, sabe? Ele falou assim, cara, divórcio. Construção é divórcio. De casamento novo é um problema real. Casal jovem, acabou de casar aí. É a pior coisa. Caramba! Porque assim, o que rola? Um fica cobrando o outro das coisas, porque você meio que divide, mas você tem sempre um que faz mais porque tem mais tempo. Um trabalha, carteira assinada num lugar, não pode estar lá que nem eu podia estar. Uhum. Então a pessoa, você chega em casa, a pessoa, mas e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí você se sente, você já teve o desgaste lá na obra, com o arquiteto, com o engenheiro, que foi foda, aí você volta pra casa e a pessoa começa a ficar puta, e você relembra tudo que você ficou puto. Durante a obra, você fala, meu Deus, eu não quero falar sobre isso. Aí você quer socar o seu marido também. Você fala assim, eu tava lá, você não tava lá. Entendeu? Não me enche mais o saco.
Tipo, eu cheguei no momento que eu falei, foi tão difícil que eu falei, a gente vai ter que conversar por relatório, eu não quero mais que você me pergunte as coisas, porque a minha relação tava meio virando uma relação de cobrança. De cobrança. Porque, além de tudo, meu relacionamento é um pouco mais difícil porque a gente também trabalha junto. Ele tem um trabalho, mas assim, quando ele volta pra casa, a gente tem alguns trabalhos juntos ali. Ele é jornalista, eu sou produtora audiovisual, a gente produz algumas coisas juntos. Então tinha isso, tinha casa e o casal, nós dois, tipo, naquele momento, acabou, minou. Era só trabalho. Era só trabalho. Só trabalho. E só cobrança. E construção. E construção. Isso que você achou que nada ia acontecer, né, Miriam? Você achou que não, comigo vai ser tranquilo. Vai ser achei diferente. que ia ser Primeiro que tranquilo. contratei um engenheiro que não é muito bem recomendado, mas comigo vai ser tranquilo, né? Ao invés de uma construção comum de alvenaria que todo mundo sabe fazer, Vou eu quero fazer uma casa fazer uma container. de container. Mas todo mundo sabe fazer, mas todo mundo tem problema até hoje. Todo verdade. mundo faz casa de alvenaria há trocentos anos e vai ver quantas reclamações tem. verdade. Porque, tipo, tem trinca, porque é umidade, porque né, no grupo dos moradores lá que tem casa de alvenaria, eu vi quando acabaram as chuvas, o pessoal pedindo dica de pedreiro porque tava com infiltração na casa. Você não passou por que eu isso? acho absurdo as pessoas. Não, infiltração não. Só no banheiro, mas da própria água do chuveiro que acaba Sim. vazando pra algum lugar do meu banheiro. Cara, que loucura isso. Relacionamento, as relações. As em si. relações é o mais difícil, as relações humanas. Você tem que respirar. Por isso que eu fico pensando assim, arquiteto mesmo. Você imagina, o cara vive disso, de tocar a obra e de fazer essas relações durante muito tempo com as pessoas. Você tem que fazer terapia, você tem que saber como tratar o outro. Porque, assim, toda obra, você sabe que vai ter problema. Você entra numa obra, você sabe que vai ter problema. Só que é como você trata o outro que você tem que tomar cuidado, sabe? Então, eu acho que um arquiteto tem que ser muito bom no trato com o outro. O que eu não tive na minha obra, assim. Tipo, as relações foram difíceis porque as pessoas não assumiam as culpas, aí não assumia a culpa, aí eu ficava mais puta ainda. Pra você ter uma ideia, eu não falei mais com a arquiteta desde que eu me mudei, nunca mais a gente se falou. E essa semana passada ela me procurou. Por que acontece? Eu virei uma influencer, então o que ela tinha que fazer? Ela tinha que me tratar muito bem, Aqui, ó. porque a minha casa vira showroom, né? Sim. Ela poderia falar, vai lá conhecer a casa dela. Porra, um monte de gente começou a procurar ela depois do canal. Só que daí, ela me tratando mal, como que eu vou indicar ela para as pessoas? Então, depois de 10 meses, ela sentiu isso. Eu acho que ela começou a ver que algumas pessoas estavam falando para ela que eu não estava falando bem. Muito provavelmente foi por isso que ela veio me procurar. E agora ela quer resolver os seus problemas. Ah, Que bom, Vamos né? ver, Que bom. Vamos ver. Antes tarde do que nunca. Claro. E quando você começou? Porque você falou que você começou o canal principalmente para mostrar toda essa sua experiência, né? Mostrar para as pessoas. E hoje eu vejo lá no seu Instagram que você recebe muita gente que também tá se aventurando aí nesse modelo de casa e que te manda pergunta e que te mostra, né, como é que tá o progresso delas. Você esperava que ia ter essa proporção, assim? Que você ia virar quase que essa consultora? Não esperava isso, não. Eu sei fazer vídeo, né? É o que eu faço. Eu sabia que eu ia ter um canal de qualidade, como ninguém tinha ali no YouTube mostrando casa container, porque até tem. Mas, assim, são pessoas que estão ali com o celular fazendo, e que é muito legal elas poderem fazer isso. Eu acho isso muito legal do YouTube, todo mundo poder fazer vídeo e postar ali. Eu sabia que os vídeos iam ter qualidade, mas eu não imaginava que eu fosse virar, assim, me tornar uma referência. Consultora. Uma referência. Vamos assim, ser tão modernos, claro uma que referência. E não assim, consultora de proprietário final, que quer morar na obra, eu até entendo, mas tem arquiteto que me procura. Isso eu acho foda, assim, sensacional. Porque daí tem arquiteto que tá começando a construir e fala, eu aprendi muito no seu canal e me pergunta coisas ali pelo Instagram. Eu falo, pô, é um arquiteto me perguntando as coisas. Eu acho isso muito massa, não esperava. Porque nessa parte você não se envolve, né? Nessa parte de planta. Não, eu não sei nada disso, gente. Entendi. Eu sou péssima em matemática, então, assim, não peça pra eu fazer uma escala, eu vou fazer merda. Olha que loucura. Eu sempre penso nisso, né? Entre a prática e a academia, eu prefiro a prática. Se você puder ter os dois, melhor. Mas entre a prática e a academia, a prática leva mais autoridade para as pessoas do que qualquer coisa. Do que a teoria. Né? Do que a teoria. Com certeza. Sim, a prática e a didática, eu acho também. Porque, assim, se você consegue falar bem e ter carisma e a pessoa se identificar com você, porque você pode ser muito bom na prática e você não conseguir comunicar. Sim, e aí isso é sim. um problema. Tem muita gente boa, melhor do que gente que é influencer aí com muitos seguidores, mas que não consegue chegar no outro, não consegue fazer essa comunicação chegar.
Sim. E ter esse approach, né, eu acho. A gente teve aqui com uma comunicóloga, Sim. não é? Gravando um dos episódios aí, foi bem legal, porque a gente falou muito sobre comunicação. Na verdade, eu acho que tem sido um tema recorrente. Em todos os nossos episódios, aí eu acho que o Luquinha pode falar um pouco sobre isso também. Em todos os nossos episódios, a gente tem falado muito sobre relações e comunicação. É isso que eu ia falar, relações humanas e comunicação. A gente sempre acaba falando sobre isso, independente da pessoa que vem aqui. E a gente trouxe aqui já nutricionista, jornalista, professor, tipo assim, uma gama de pessoas de diferentes áreas, e o assunto tem girado em torno de relações humanas e comunicação. E a importância da comunicação nas relações, não é? E a Miriam foi minha professora, sabia? Não Na faculdade de Rádio e TV. Fui professora E do diga-se, Lucas. uma das melhores que eu tive no curso. Não, Não tô falando isso só porque você tá aqui não, hein, Miriam? Não, ele sempre falou de você. Ele sempre falou de você, de verdade. Quando a gente começou essa ideia toda do podcast, ele falou assim, cara, a gente precisa trazer a Miriam, porque ela foi minha professora, é alguém que tem muito conteúdo, tal, então sempre falou da sua didática aí, então... Você sente falta, Miriam? Porque você parou de dar aula, né? Parei, mas Lucas, olha só, eu fui convidada recentemente por um professor de arquitetura da Unesp para dar uma aula na sala de arquitetura da Unesp. Aí eu batei minha saudadezinha nesse momento, eu fiquei super feliz. Que legal. Eu gosto de dar aula e eu tive que parar de dar aula, na verdade, eu pedi demissão por causa da casa. Porque eu não estava dando conta, porque daí a gente entrou na pandemia. E eu tinha que mudar todo o estilo de aula que eu dava para ir para o online, para colocar tudo lá, né, no Avea, que você conhece bem. E aí eu não tinha tempo de fazer isso. Tocar a obra e cuidar do canal. Eu tive que fazer uma escolha. E aí, como eu também ia passar, quando a casa ficar pronta, a morar muito longe da universidade, e a universidade nunca foi o meu foco principal, assim, profissional. Eu gostava muito de dar aula para ter essa troca com a galera nova que está começando, de aprender com eles, né? Porque nessa nossa área, tipo, você acaba aprendendo mais do que ensinando. Você ensina umas coisas que pode até estar velha já. Você vai trocar aqui e vai aprender um novo junto. Então, para mim, isso era muito legal. Eu gostava muito disso. E me fazer voltar a estudar, né? Dar aula te faz voltar a estudar. Que é uma coisa que no dia a dia consome tanto. Por exemplo, hoje, fazendo canal, eu estou estudando sobre construção, mas eu não estudo mais sobre audiovisual. Parei. E aí um professor me chamou esses dias para dar aula numa sala da Unesp, lá de arquitetura, e foi muito legal. Eu mostrei o passo a passo da casa, peguei trechinhos de vários vídeos, fiquei conversando com eles. Então, Matou um pouquinho a saudade. Eu acho que eu acabo matando a saudade quando eu tô explicando para as pessoas o que eu tô fazendo. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser uma aula, sim. Não deixa de ser, compartilhar e aprender com os outros também. Tô sempre fazendo isso no fim. Sim. Queria só aproveitar e mandar um abraço pro Murilo, que trabalha com a Miriam, foi meu amigo na faculdade também. Espero que ele esteja acompanhando esse episódio. E um abraço, Murilo. Eu gosto muito de você. Murilo. Mas que bacana. No fundo, eu acho que todo mundo tem um quê de educador, né? Todo mundo tem um quê pra passar. Eu sou um incentivador profundo de que as pessoas realmente façam como você falou. Pega o celularzinho, posta no YouTube. Você sempre tem alguma coisa para agradar. Mostra o que tá fazendo. Não se preocupa com seguidores, não se preocupa com inscritos, não se preocupa com críticas. Não, se você tem algo para passar, monta o seu canal lá. Sempre tem alguém que vai assistir, que vai precisar daquilo. Eu penso assim, até onde vai a vaidade, né? Porque assim, se você soubesse que aquilo que você vai falar ou fazer pode salvar a vida de alguém, você faria ainda assim? Sim. Mas e se você tivesse à mercê da crítica das pessoas, continuaria fazendo? Sim. Então por que não faz? Saca? Porque assim, não faz pelo número de inscritos, não faz pelo número de visualizações, porque às vezes você tem uma mensagem pra passar e teve 3 visualizações. Das 3, e aí vou aqui no extremo da coisa, um dos caras era um suicida aí, maluco, que ele tava passando por um momento de dificuldade. Ele olha a sua mensagem e fala assim, cara, por essa mensagem que me tocou, eu não farei. Cara, acabou. Eu acho que já tá feito o seu papel. Acho que no fundo a gente sempre tem alguma coisa para passar, sempre tem alguma coisa para contribuir em todas as áreas, A gente tem falado sobre a importância da comunicação. Pô, você mostrou mais do que nunca que assim, você não é da área de arquitetura, urbanismo e etc. Você se tornou uma especialista, uma referência na área, e você é especialista em comunicação. Ou seja, o fato de você ser especialista em se comunicar fez que você conheça autoridade numa área que não é a sua área de formação. Exatamente. Você saber passar essa mensagem muito bem. Na verdade, é decifrar, né?
Porque você pega a informação, na verdade, de um especialista, de um técnico, da engenheira e do arquiteto, e você se puder decifrar isso pro leigo. É essa a nossa função na comunicação, né? É explicar para quem não entende ali. Sim. Eu acho que essa é a principal função nossa, e eu adoro fazer isso. E falando desse modelo de container, né? Eu conheci primeiro estabelecimentos container, né? Aqui em São José tem vários, né? Tem restaurante, enfim, tem vários lugares assim, vários comércios que são em container. E aí, pouco tempo atrás que eu comecei a ver esse lance da casa, da moradia. Você sabe se foi assim mesmo o processo? Tipo assim, primeiro as pessoas começaram a explorar mais no comércio e depois foi para essa parte mais residencial, ou foi ao contrário? Eu não sei exatamente, mas eu sei assim, para comércio é muito legal pelas vantagens do container, por ser mais rápido e porque se você faz um comércio, você consegue resolver ele em 12 metros quadrados, que é Peraí, ó, tá vendo como eu sou péssima em matemática? O de 12 metros de comprimento com 2,44 de 40 pés, se você consegue resolver um comércio nele só, você coloca ele no terreno que você alugou ali com um Munk, e se você, o cara vai lá e aumenta o valor daquele terreno, ou aquele lugar deixou de ser legal para você, se você quiser mudar de lugar, você pode pegar o teu container e levar para outro lugar, e você não perde nenhum investimento que você fez ali numa loja. Então, eu acho que para comércio é muito vantajoso por isso. Então, assim, você fazer uma loja, você pode decorar ali com um puta design de interiores, com araras e tal, e ser colocado dentro de um container. Sim. Chama muita atenção, né? Na verdade, tem um certo hype aí, é né? legal, é legal. Agora, casa, é difícil você fazer assim num container só, né? Ela vai ter pouco espaço. Você pode fazer assim, sei lá, se for pra você colocar numa montanha, se for a tua casa de fim de semana, uma pousadinha pra você alugar. E aí você vai ter que fazer abertura, você vai ter que fazer muita modificação no container. Então eu acho que foi uma coisa que as pessoas foram se especializando aos poucos também para começar a fazer. Talvez por isso. Agora as pessoas vendo mais casas container que deu certo, podendo entrar numa casa, falar que legal, elas começam a ter coragem de fazer. Sim. Porque eu acho que o que eu escuto um pouco das pessoas que nunca fariam casa container é como você teve coragem. Mas por que as pessoas perguntam as pessoas têm medo do diferente. As pessoas vão fazer tudo igual exatamente os outros fizeram antes delas. Elas têm medo do diferente. A minha mãe fala isso pra mim, você foi muito corajosa. Assim, Corajosa, não tem nenhum risco, não né? faz sentido, né? Mas ela acha que foi coragem minha ter topado um método tão diferente e ela achava que a casa não ia dar certo. Ela achava que a casa não ia dar certo. Ela ia cair em cima de você. O meu pai achava que a casa podia voar com o vento. Porque assim, a minha casa, ela tá só apoiada em sapatas no chão, porque ela é muito leve. Casa de alvenaria, ela é muito pesada, ela tem fundação, você tem que fazer ali o estudo do seu terreno, e são fundações profundas. Por que a casa de alvenaria racha? Né? Toda casa de alvenaria vai rachar no fim, porque ela tem essa fundação e a terra se movimenta. E a casa não vai se movimentar, ela vai estar ali. Uhum. Aí, vai começar a ter fissura, essas coisas que a casa vai ter com o tempo. Uma casa container nunca vai ter isso, porque ela se movimenta junto com a terra. Ela está apoiada, as minhas sapatas, elas não estão também com fundação. Uhum. Elas estão apoiadas no chão, tem areia embaixo. Elas estão se movimentando junto. E a casa se movimentando junto. Aí meu pai, eu contava isso pra ele como se fosse uma coisa sensacional. Pai, olha isso. Ela é muito mais leve que a casa. Mas sua casa pode voar com o vento, então, minha filha. Dá pra fazer um... Até hoje, quando o vento tá muito, minha mãe me liga e fala, tá tudo bem aí? Você ainda tá aí? Miriam, você ainda tá aí? Deve achar que é um para-raio a casa, né? Sei lá. Dá pra fazer um sobrado container? Dá pra fazer 6 andares, isso sem pensar muito em engenharia, porque se você olhar nos navios que carregam as mercadorias, você vê que ficam 6 containers, um empilhado em cima do outro. Então, ele tem a estrutura para aguentar mais 5 em cima. Isso com mercadoria dentro, não é só o container, né? Eles estão sempre lotados de mercadoria. É claro que você tem que fazer cálculo de tudo que você vai colocar ali. Você colocou esquadria, colocou móveis, você vai colocar pessoas dentro, você tem que fazer todo esse cálculo para saber quanto você pode colocar um em cima do outro. Mas você pode colocar um em cima do outro e fazer, que nem ele falou, em balanço, colocar um container em cima em balanço, que pode ser a cobertura de uma parte de baixo. Então, é super legal, você pode brincar muito. Legal. Quando a gente decidiu fazer a casa container, o meu marido fez com papelão,
numa escala, né, de lá pra gente ter a medida certa, e fez 4, um pra mim, 4 pra mim, 4 pra ele. E a gente ficou brincando com os containers, imaginando no terreno, ele fez um papel com a medida do terreno também em escala, como seria. É muito gostoso, é você brincar de Lego, sabe? É uma brincadeira mesmo. Para os estudantes de engenharia, isso se chama REM, resistência de materiais. A galera vê isso aí a partir do 3º ano. É por isso que tem essas rachaduras aí dos ambientes. Olha aí, um conhecimento. Ele sabe mais que eu sobre isso. O Rubens é uma caixinha de surpresa. Num episódio ele fala que ele gosta de moda, e no outro ele vem com conhecimento de engenharia. O cara tá em todas, né? Deixa eu fazer uma pergunta que, assim, é a pergunta que não quer calar. É mais caro ou é mais barato? Porque assim, ó, eu já tô querendo construir pra morar. E a gente já entendeu. Eu tô querendo entrar pra morar. Como é que vai funcionar esse negócio? Porque a gente já entendeu que é mais rápido e que é mais sustentável. Sustentável. E pelo que você tá falando também de toda essa parte da fissura, pelo visto é mais resistente, dura mais, é mais seguro. Só o hype de sustentabilidade já vale, porque eu sou muito pró ESG. Então... Agora a gente quer saber se é mais barato. Então, esse é um assunto não é mais delicado. Começou com então, não é mais barato, já doeu. Não, é porque assim, eu vou ter como responder pra vocês no momento que minha casa ficou pronta, que eu fiz esse cálculo. Mas é que hoje, por causa da pandemia e a falta de materiais, os materiais todos de construção aumentaram muito. Mas o aço aumentou muito mais. Então eu não sei se hoje uma casa container fica... O que eu tenho pra dizer pra vocês é assim, é o mesmo preço. E o que eu tenho pra dizer pra todo mundo é assim, se você escolher fazer uma casa container, não escolha pelo preço, se é mais barato. Tipo, escolha pela vibe, porque você gosta do design, você acha legal, porque você vai desperdiçar menos material, vai ser mais rápido. Porque se você tá procurando, tipo, menor custo, não tem como ganhar de bloco em cima de bloco. Tipo, você pegar bloquinho no Brasil, casa de alvenaria, tipo, isso é mais barato que existe. Né? Aço é muito mais caro e é mais tributado no Brasil. A alvenaria, os materiais de alvenaria são menos tributados que os materiais que são usados em casa container. Legal. Mas o que as pessoas não colocam na conta de uma casa de alvenaria é, por exemplo, se você for fazer... como sua casa vai ficar daqui 10 anos. Você vai ter manutenção na sua casa, ela vai a umidade subir pela parede, ficar aqueles bolor na parede, você vai ter que raspar, pintar de novo, vai ter trinca, você vai ter... Tipo, a manutenção da casa as pessoas não colocam nessa conta. Outra coisa, quando você leva os seus contêineres pro terreno, eles já viram a sua casinha de obra ali, que você vai guardar material e tal. Quando você constrói uma casa de alvenaria, você aluga um lugar, ou o seu empreiteiro tem que construir uma casinha ali pra você guardar materiais, você tem que fazer o canteiro de obra. Isso também custa dinheiro. O tempo de uma casa de alvenaria para ficar pronta é maior. Então, você vai pagar essa mão de obra por muito mais tempo. Você vai ter esse tempo aí a mais que as pessoas também não colocam. E de dor de cabeça, como eu estava falando antes. Assim, você vai ter que ir lá na obra. Quantas vezes você vai ter que ir na obra para ver alguma coisa que o combustível que você gastou, que você também não coloca na conta? Ainda mais que o combustível como está hoje. Nossa. A gente não coloca isso na conta final. A gente só olha o valor do metro quadrado. Mas o que eu digo hoje é assim, o desperdício, aquela caçamba que fica na frente da tua casa de alvenaria. Tudo que você tem que quebrar depois para passar fiação, cano, depois que você colocou os tijolos, tudo que vai pro aterro, todo esse que não vai ser usado. Tipo, isso também é custo. Tem um custo ali de coisas que você comprou que você tá jogando no lixo, sabe? Então, se você colocar tudo isso na conta, eu acho que casa container é mais barata, entendeu? Mas assim, se você for olhar 1 metro quadrado, só isso lá na ponta final, eu acho que vai ser o mesmo preço. Entendi. Vai ser o mesmo preço. Então, assim, não faça por isso, mas tem muitas outras vantagens de coisas que você vai gastar que você não sabe, que ninguém te diz que você vai gastar e você vai gastar. E é interessante porque, assim, recentemente eu vi aí num outro podcast, inclusive, falando sobre como a minha geração, né, não sei se eu sou Zennial, Millennial, o que eu sou de 99. Mas enfim, essa minha geração de que como vai ser difícil pra gente comprar uma casa, sabe? Porque o mercado tá inflacionado, né? E hoje em dia é difícil você conseguir um emprego, você conseguir construir uma renda, né? Pra você comprar uma casa. E aí eu tava pensando assim, pô, será que pra gente, pra essa geração agora, a casa container é uma solução mais viável? Tipo, é nisso que eu tava pensando, entendeu? Será que é mais acessível porque hoje eu ainda moro com meus pais, né? Será que é mais acessível eu me mudar pra uma casa container do que para uma casa de alvenaria, né? Um apartamento, um condomínio, que seja. Se você pensar numa casa não muito grande ou não muito rebuscada, de uma engenharia inteligente, assim, usando. E aí, vamos lá, você coloca
um container aqui, meio que faz uma cobertura e tal. Será que não acaba ficando mais barato do que uma Sim, construção? não, daí é o projeto. Aí você tem que pegar um construtor e dizer pra ele, olha, eu tenho tanto e vamos adequar o projeto nisso. Tem gente que constrói casa container muito mais barata do que eu construir, mas porque coloca a mão na massa ou já entende alguma coisa, faz um desenho ali, chama um serralheiro para ajudar a fazer as coisas. Eu contratei todo mundo. Sim. Eu não sei nada de construção e eu queria ter uma casa bacana. Eu não queria ser tão cobaia em tudo. E eu não dominava nada, eu nunca peguei nenhuma ferramenta na mão para construir nada. Eu faço comunicação, então eu não confiaria em mim. Agora, se você tem uma base, alguma coisa, o teu pai te ajuda, você tem um tio pedreiro, e você, com os vídeos que existem hoje, as informações que existem hoje, você conseguir construir, aí as pessoas constroem de forma mais barata. Eu já tem 2 vídeos no canal, 3. Eu fiz com o Letra J, que ele tá fazendo tudo na casa dele, só que ele manja de serralheria, ele manja de algumas coisas, ele faz tudo. Então, pra ele, é muito fácil construir. E ele tá morando lá. Olha, você pode colocar um container só, você mora naquele, você vai aumentando. Isso que é o legal da casa container, porque ela é modular. Você coloca outro container aqui em cima e vai fazendo esse container quando você tá morando de baixo, entendeu? E tem o Thales, que é aqui de São José também, ele faz tudo, é muito legal. Ele mora numa casa container de 40 pés, ele tá fazendo casa pousada para vender essas também menores, e ele faz tudo sozinho. Ele vendeu uma por 65 mil agora, com todos os móveis, ele fez todos os móveis, a marcenaria toda ele fez. Olha que legal. E é linda a casa, é uma casinha linda. Então, assim, pensando que você pode pegar uma casa dessa pronta e depois você ir aumentando, eu acho que é viável por isso, você não vai ficar colocando tijolo ali. Mas eu acho, aí a gente pensando mais futuramente agora também, eu acho que o problema da moradia no Brasil, ela vai só piorar. A gente tem um problema de moradia que muitas pessoas não têm acesso. Como que eu vou falar para elas de 2 mil, 3 mil metros quadrados para uma pessoa que não tem como comer direito, colocar comida no prato? É muito difícil falar disso. E se a gente tiver uma galera vindo aqui para frente que não tem salários bons e não vão conseguir construir, esse problema só vai piorar. Então, talvez, eu acho que o governo vai ter que começar a pensar numa forma de tributar menos os materiais. Por exemplo, essas casas modulares que existem hoje, eu acho que é uma solução. Só que os materiais têm alto custo. Então, assim, você imagina você ter uma indústria forte no Brasil que produz esses materiais, você vai estar investindo, né, em empregos no Brasil. Você tributar menos esses materiais, conseguir construir mais casa, mais gente ter moradia. Só que parece que não é uma preocupação do governo, mas uma hora isso vai explodir. Aí eu acho que a casa modular vai ajudar muito nisso. Me parece. Porque ela é muito mais rápida, não é? Eu acho que muita gente tem medo, assim, tem muita mão de obra no Brasil que trabalha em construção civil. Eu acho que as pessoas têm medo de perder o emprego também. Eu não sei se existe um lobby da construção civil, sabe, para isso mudar. Uma parada meio táxi Uber, assim, você acha? Talvez, sabe? E sendo que na construção modular, quando ela é feita em fábrica mesmo, ela tem todos os testes de qualidade ali, e o cara que vai montar a casa, ele recebe uma orientação, ele vai ser melhor naquilo que ele faz, então ele pode partir para isso, ele vai receber essa escola. Sim. As pessoas vão ter que também formar essas pessoas para elas conseguirem construir, porque falta mão de obra também nesse mercado, então é um caminho a se seguir. Por enquanto é muito caro, mas eu espero que mais para frente, com o problema da moradia, isso melhore todos os sentidos. Para quem trabalha na obra, para quem precisa da casa pronta e para as fábricas, para quem produz os materiais. Meu amigo... O que eu estava pensando aqui agora, rapidinho? Aqui na nossa cidade, eu acho que isso é comum em vários outros estados também, né? Tem vários programas do governo que constroem, né, essas casas populares, esses condomínios e tal, e que assim... Eu considero essas construções rápidas também, né? É em massa, assim, do nada você vê ali um terreno num bairro isolado, pô, agora tem um monte de casa aqui do governo e tal, legal. Eu fico pensando, será que o governo também não poderia, talvez, trocar esse modelo de construção que eles fazem para casa container, que seria ainda mais rápido do que essas já são, e poderiam ser mais baratas, às vezes poderiam até atender mais pessoas? Sim, até por conta da escala, né? E não teria rachaduras, porque o que a gente vê, essas obras, elas são muito rápidas e tal, mas elas são feitas com péssima qualidade. Sim. Se você ligar o jornal local, o que você sempre vai ver uma matéria de reclamação de casas, dessas casas populares, porque a pessoa muda e começa a ter problema de infiltração, começa a ter rachadura. As casas são feitas... Só que o que acontece? Quando você fecha um contrato ali com uma construtora que vai fazer aquela casa, é onde a galera mais ganha dinheiro. Como você vai mudar isso? Para uma casa, né, mais barata, container, que esses caras ainda não dominam. Esses caras, eles já têm... que é o lobby ali. A gente tá no Brasil. O pior problema que existe, eu acho, é a corrupção mesmo. Na construção de
tanto das cidades, né, de pontes, de casas, é onde as pessoas conseguem mais desviar dinheiro aí. Então, para mudar isso, putz, eu não sei como. Os governos no geral são marcados por suas construções, né? Pois é. Tudo, construção de creche, construção de escola, construção de ponte, construção de jardim, tudo é construído. Tudo é construído. Aí você vai falar pro cara, não, mas você pode construir com container e vai ser mais rápido, vai ser mais barato, as pessoas vão ter menos problema na casa, né? Só que daí quem que vai fazer isso? Mas aí não é essa construtora, aí quanto que eu vou ganhar com isso? Eu não vou ganhar o que eu ganho? Tipo, não, eu vou manter o meu esqueminha aqui. Acho que falta o interesse genuíno em resolver o problema. Sim. E mais divulgação, porque assim, eu tenho certeza também que as pessoas que iriam morar nessas casas poderiam ter os mesmos medos dos seus pais. Né? Justamente por não conhecerem. Então, assim, tem que ter um trabalho de divulgação mesmo, como a Miriam faz, né? Sim. As pessoas precisam conhecer mais disso para perder esses medos. Sim, e eu acho que os governos deveriam ousar. Muito se fala sobre, eu vejo alguns governos se movimentando para terem secretarias de inovação, não é? São José é precursor nesse caminho aí, tem uma secretaria ótima aqui. Acho que aqui a gente é bem privilegiado, não tem muito do que reclamar nessas questões. Mas, assim, em vários outros lugares, por que não testar coisas novas? Não é? Um modelo de experimentação mesmo, como você falou. Então, beleza, vamos não colocar, então, tem um condomínio aqui que a gente vai fazer para as pessoas e tal, mas vocês topam que 10% dessas casas sejam construídas de um outro modelo, só para experimentar, para ver se é mais barato, para ver se é viável, e aí fazer uma análise de 2 próximos governos para tentar entender assim, se essas casas tiveram manutenção, se as pessoas ainda qualidade estão lá. de vida. Exatamente. Eu acho que não custa. Eu tenho 2 amigos que têm uma construtora enorme em Natal. Eles são os que mais constroem casas populares lá. Eles têm essa preocupação genuína com as pessoas. É bem legal o trabalho deles. E eles me falaram e eu fiquei assustado com esse número, nem sei se é real. As pessoas não me sacrifiquem aqui nos comentários, por gentileza. Mas que chega a 60% o déficit habitacional no Brasil. De pessoas que não têm casa própria. Sim. Sabe? Então você está falando que tem 40% das pessoas despreocupadas no país. E aí você tem 60% das pessoas que já estão saindo. Não é? Tipo assim, numa corrida imaginando aqui de 100 metros, esse cara tá menos 5. Menos 5. No mínimo. Menos 5, no mínimo. Porque ele já... O princípio base do salário dele é pagar aluguel. Então já não sobra para fazer qualquer outra coisa. E aí ele já não tem uma construção de herança, ele já não consegue investir numa série de coisas. Então assim, é complicado, né? A gente deveria pensar realmente em popularizar isso que você está falando da casa container. Se for mais viável, conseguir parcerias que consigam fazer. Aí entra um outro ponto. Os bancos financiariam isso? Pois é, pra você ter uma ideia, hoje em dia não tem banco que financia casa container. Caraca! Assim, eu sei que tem algumas financiadoras que acabam financiando, mas não que nem casa de alvenaria que você vai lá, que em qualquer lugar é liberado. Não é. Eu sei que o escritório que fez a casa pra mim estava buscando, e aí eles conseguiram uma seguradora que começou a financiar, porque é um problema que todo mundo esbarra quando quer fazer casa container. Quem que tem uma grana dessa, né, que se conseguiu juntar durante tanto tempo para construir a casa? Todo mundo financia, dá uma entrada e financia. Sim. Então vai ficando inviável. E ainda é uma luta que está começando aqui. E assim, eu não consigo, né, visualizar o futuro, mas eu acho que o jeito que a gente constrói hoje é muito arcaico. Eu já acho muito arcaico. Mas eu acho que vai ser mais arcaico ainda durante um tempo. As pessoas vão construir casa com impressora 3D. Vai chegar um negócio lá, provável. A casa vai estar pronta. Quando a gente fala de container, é uma opção para agora, é uma outra opção. Mas eu acho que quando a gente pensa na solução mesmo, é outra coisa que eu ainda nem sei o que mais moderno sabe? ainda. Que eu não, eu sei hoje tem casa, tem casa além da container, tem o steel frame, mas é muito caro porque é uma estrutura de aço que você vai chapeando. Tem o wood frame, que é a estrutura de madeira. Eu fui visitar uma casa esses dias, que é mais barata que o container hoje, se for ver, eu acho, por causa do preço do aço. Aí você tem que procurar. Então, qual outro material que existe que tem menos aço, nesse momento que está muito caro o aço? Tem casa de isopor sendo feita hoje, que são os blocos muito grandes de isopor, e você coloca cimento dentro para deixar ela... Para ela não voar. Essa é para não voar. Para ela não voar. E você faz uma estrutura ali e ela tem um isolamento térmico maravilhoso, porque ela tem isopor por 2 camadas de isopor, cimento por dentro. Você ainda vai fazer o acabamento da casa. Eu fui visitar uma casa dessa, achei maravilhosa. Então, assim, existem muitas formas de construir que já foram desenvolvidas e estão aí, mas as pessoas não conhecem. Então, o que eu quero é isso, saber, assim, essas eu já conheço, que eu tô falando pra vocês, mas eu quero conhecer outras que eu ainda não conheço e poder mostrar pra ela as opções que ela tem. Qual que é melhor pra você? Não tô dizendo que a container é melhor, a container foi melhor pra mim nesse momento da minha vida.
Mas pode ser que para uma outra pessoa que mora num lugar onde o container não chega, onde ela está longe de um porto, que o container é muito caro para chegar lá, tem uma outra opção que seja o barro que ela tem no terreno dela. Que ela pode fazer um curso para entender como que ela faz aquele barro virar bloco para construir a casa dela, ela mesma construir a casa. Quando a gente fala desse problema da construção no Brasil, eu acho que daí é um negócio muito mais profundo, que não dá pra gente resolver com container, por exemplo. Mas existem pessoas que dão aula de permacultura, que é você realmente saber com aquele barro, aquela terra que tem no teu terreno, você fazer uma mistura ali com um pouco X de cimento, você consegue fazer os blocos com o seu vizinho, você se junta, você faz a casa, depois você junta, faz a casa do outro. E aí tem uns movimentos muito legais acontecendo no Brasil, que eu também quero conhecer mais de perto quando eu puder, assim. Um sentimento de comunidade mesmo, né? Por isso o meu sonho que eu falo de viver do canal, porque assim, se eu pudesse sair, viajar e conhecer essas pessoas e produzir mais vídeos sobre esses métodos todos que são construídos em vários lugares aqui do Brasil, porque a gente foi deixando de construir, por exemplo, como os índios faziam as ocas. O ser humano, quando ele nasceu, ele sabia fazer a casa dele. Todos eles tinham algum lugar para morar, nem que fosse com folha de bananeira ou uma terra aqui que os índios vão lá e fazem a oca e conseguem fazer um lugar para eles ficarem que tem isolamento térmico. O barro é ótimo para isolar. E a gente foi deixando isso para trás, que a gente foi trabalhando em indústria e tal, e foi delegando isso para uma construtora que cobra a gente super caro por isso, mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco atrás, entender nossas origens, assim, como que se construir antes? Então, se eu não posso contratar uma construtora, eu posso aprender a fazer minha casa, sabe? E as pessoas começarem a fazer as casas em comunidade assim mesmo. Eu acho que essa é uma saída. Legal demais. Eu acho que, só fazendo um ponto, eu vejo a sua preocupação real em conseguir transmitir, buscar isso aí e passar para as pessoas. Eu acho muito legal. Eu acho que o nome do programa do governo foi bem assertivo. Minha Casa Minha Vida. Porque realmente resgata a dignidade das pessoas. Quando você tá falando de casa, você tá falando de vida, de verdade. Porra, o fato de você não ter um lugar para morar, o fato de você ter que pagar aluguel, não saber se amanhã você vai poder estar ali, sabe? Porra, isso aí... Tira o sono, né? Tira o sono das pessoas, cara. Ainda mais quem tem filhos, né? Você falou do lance, né, que os governos são marcados por obras, né? Cara, tipo assim, agora eu queria ver uma creche container, tá ligado? Olha aí que legal. Não sei se já tem algo parecido com isso. Fora do Brasil, eu já vi uma escola infantil e linda, com uma pintura linda de container, assim, uma vez eu tava falando, que lugar lindo é esse? Aí eu fui ver, era uma escola infantil linda. Que legal. Mas em São José, no satélite, tem uma sorveteria container, sabe? Sim, sim. Tem o Jerônimo. Sim, que é container. Tem uma hamburgueria que chama container. Tem o quê? Uma hamburgueria que chama container. Uma hamburgueria. Ah, hamburgueria, container, real. Sim. Tem em o Aparecida Pet. tem um hotel container. Olha. Que Um legal. hotel bem grande lá, só feito de container em Aparecida. E eu ia te perguntar um pouco sobre isso agora, Miriam. Como é que é esse mercado desse tipo de moradia hoje, né? Do que você entende. Não precisa ser só de casa container. Por exemplo, você construiu a sua casa lá. E aí, supondo que daqui a um tempo você queira vender ela, você queira alugar, ou como você falou, você queira pegar ela e mudar de lugar e ser tranquilo. Tipo assim, já tem algum mercado que é especializado nisso? Tipo assim, vem aqui e aluga essa casa container aqui pra você morar. Tipo, tô vendendo essa casa container aqui. Já tem um pouco disso? É aquecido ou não? Eu nunca vi, na verdade, assim. Eu já vi, tem um grupo que eu participo, que é de Casa Container Brasil. Vira e mexe, eles colocam lá, olha, essa casa container pra vender, mas tá no OLX da vida, tá? Nos lugares que as casas comuns estão, não existe nada especializado pra casa container. Sim. Se um dia eu quiser vender a minha casa, eu vou vender a minha casa como uma casa comum. O que vai ser uma barreira pra mim é quem quiser comprar vai ter que ser uma pessoa que ache bonita. Sim, Tipo, porque não precisa nem, nossa, casa container, ela vai tomar um choque, ela vai olhar lá, vai andar dentro e falar, não, é uma casa comum. Então tudo é feito como uma casa comum. Quando eu aprovei o projeto na prefeitura, você não chega na prefeitura e fala, minha casa é de alvenaria, de bloco. Então é uma casa comum. Se alguém pergunta, a estrutura é de aço. É aço. Não tem nada específico. Eu não sei de nada disso, não. Eu vou admitir que eu vi um vídeo no seu Instagram, que eu gostei muito. 3 coisas que você tem que ver para construir essa casa container. Primeiro, o terreno. Não pode ser próximo de lugares com fio, com sim. postes e etc, porque dificulta a chegada do container. Faz sentido? Vamos lá, segue. É a primeira coisa, as pessoas têm que saber, antes de se apaixonar pelo container, se o seu terreno, você quer levar um container para um alto de uma montanha, você fala, amigo, vai ser perfeito, vai chegar pronto. Só que se o caminhão do Munk não conseguir chegar lá, desiste do sonho, primeira coisa. Então, assim, se você tem um terreno,
E também, assim, cidade, muito movimentada, tem prédio do lado, tem poste na frente, muitos fios. E aí o que eu indico é, chame um operador de Munk e peça para ele ir até o lugar. Ele que vai saber se ele consegue colocar um container lá ou não. Só ele pode saber. Eu participei de uma visita num terreno para ver como é que era. A arquiteta foi, eu fui junto, daí ela andou por tudo e falou, olha, me parece que dá. Mas é legal tirar a dúvida com o operador de Munk. Aí o operador de Munk foi e falou, não dá. Não dá. Porque tem um lance do caminhão ter que conseguir escorar, porque ele coloca tipo um negócio no chão para ele conseguir ficar parado, ele tem que fazer a curvinha certa para conseguir fazer o balanço com o guindaste dele lá para jogar o container no terreno. Então, se ele não tiver esse espaço todo para chegar com o caminhão, para se instalar, para fazer esse movimento, não rola. Esquece. E os outros pontos, E os Miriam? outros Quais pontos? eram os outros pontos? Eu não lembro. O segundo ponto, eu lembro que o terceiro ponto era a aprovação da prefeitura. A aprovação é essa, tem que aprovar. É que assim, eu não tive problema nenhum. Eu fiz a casa em Caçapava, né? Eu morava aqui em São José, fui pra lá, porque São José é muito caro o terreno, impossível construir aqui, então eu fui pra Caçapava. E aí, lá eu não tive problema algum. Tem outra casa container lá em Caçapava, que foi construída meio paralela à minha. Lá também tem comércio em container, que é um lugar que é de grelhados, assim, super bonitinho. Só que teve gente que já me mandou mensagem de outros lugares do Brasil dizendo que na cidade não permitia a construção em container. Então, assim, dependendo da cidade que você está, é legal primeiro conferir com a Secretaria de Arquitetura e Urbanismo da cidade para ver se tem alguma restrição. E aí, se tiver, é meio que lutar contra isso. Porque por que tem restrição? E é isso que eu não entendo. Por que uma cidade vai ter restrição com a construção em container? Aí, mais uma vez, eu acho que é lobby das construtoras, né? Sim. Não é possível. Acho que é lobby e falta de conhecimento, principalmente. Pode ser. Principalmente a falta de informação sempre foi um impeditivo para os E assim, avanços. o que tá rolando hoje que eu tô vendo? Quando eu comprei os meus containers, eles já estavam ficando caros. Eu vou falar, quando eu comecei a pesquisar os containers, que foi logo que eu criei o canal, tava custando 5 mil cada container. Era muito viável construir com container. Aham. Quando eu fui comprar, já tava custando 8. Eu levei um choque, falei, caraca, 8. Caramba, quase duplicou. Hoje, eu não sei se eu construiria com container hoje, porque o container tá custando 16 mil. 16? Dobrou o preço em 1 ano e pouco que eu comprei. Um ano e pouco. E eu falei isso no vídeo que eu postei ontem, porque eu falei muito disso do valor e tal. Aí teve um cara que me respondeu no comentário, falou, exatamente, eu acabei de comprar 4 containers pra fazer minha casa e paguei 16.600 em cada um. Nossa. Então, Não, de assim, cara- o que acontece? Era um negócio que era pra virar lixo, que as pessoas resolveram começar a construir, que legal, então, né, estavam vendendo barato. Aí, quando começa a aumentar a procura, né, pelo container, as pessoas inflacionam o negócio, querem ganhar dinheiro em cima, e aí inviabilizam a construção pra gente que tem menos recurso, que deveria ser o contrário, pra todo mundo conseguir construir. E aí, quem consegue construir a partir de agora é gente que tem grana, e aí vira uma casa com design legal, tipo, eu posso comprar o container, e aí acaba com todo O propósito O da propósito coisa. Sim. que era fazer moradia a baixo custo, entendeu? Caramba, não dá mais. hypou o negócio, Hypou. e aí, Estragou. cara, estragou a E brincadeira. pra fazer a casa, fazer as paredes, você tem que ter muito perfil de aço na casa inteira pra conseguir fazer as paredes. E o aço também tá super caro. Então hoje, na época que eu construí minha casa, ela custou em média 2 mil metros quadrados da casa. Era um valor bacana, assim, se você pensar numa casa médio, padrão, uma casa bonitinha. Só que hoje, se eu fosse construir minha casa, eu duvido que eu conseguiria construir por menos de 3.500 o metro quadrado. Só Com por- todos com os preços que estão. Então, assim, eu construí na hora certa, graças a Deus deu certo, porque se hoje, com a grana que eu tinha lá, tivesse que construir, eu não conseguiria. Caramba, né? Então, é um problema. Acho que o Brasil não é pra amadores. Não é. Não é? A Então, gente- quando você fala dos problemas, verifique por quanto você vai comprar um container hoje também dá, assim, se você consegue. Porque, assim, um container, quanto melhor estado ele está, mais caro ele é. Você até consegue comprar container mais barato, mas ele vai estar ferrado. E aí você vai ter muito trabalho com container, né? Tem que ver se vale a pena ou não. Eu queria um container em bom estado, porque eu queria utilizar o máximo dele. Eu queria o piso original dele, eu não queria colocar nenhum revestimento por cima. Então eu lixei, tratei o piso. Quem entra em casa acha que é madeira de demolição no chão, Olha que sabe? De legal. tão legal que ficou. Ele tem várias imperfeições, mas eu gosto da imperfeição do container. Ele tem história ali, eu não quero mascarar a história dele. A ideia é essa. E aí, só que hoje tá ficando inviável construir com container. Entendi. Que Caramba. pena. Não, é uma pena. Eu acho que é uma pena.
de verdade, porque assim, era uma coisa que era pra ser tão legal que algumas poucas pessoas, e eu não duvido, tá? Que algumas poucas pessoas oportunistas podem estar. E aí vou fazer aqui, vou deixar um pouco do meu descontentamento com o ser humano. Que talvez algumas poucas pessoas com muito dinheiro estejam meio que monopolizando o container. Que eu também não duvido. As pessoas começaram a procurar muito. Imagina, você tem 10 containers pra vender. Antes quase ninguém procurava. Aí você vendia ali 5 mil, aí começou mais gente a procurar. Falou, opa, vou começar a aumentar isso aqui. Aí, de repente, vem um monte de gente procurar. Você pode aumentar seu preço porque você consegue vender alto, porque as pessoas pagam. Oferta e demanda. O problema são as pessoas pagarem por isso. E aí, esqueci o que eu ia falar. Tranquilo. Mas é triste isso mesmo, né? E assim, porque pode ajudar não só essa pessoa, né, que tá procurando algo para morar, mas como a gente falou, a pessoa que tá com o negócio dela ali, né, que tá empreendendo, às vezes uma solução fácil para ela conseguir um ponto ali para vender o que ela vende. Eu lembrei que eu ia falar. Um cara me mandou mensagem esses dias, e muitas pessoas estão construindo me mandando mensagem, eu acho muito legal. Daí eu vou aprendendo com elas também. Ele disse que comprou 8 containers quando ele começou a assistir meu canal, que ele falou, vou construir container. Ele comprou 8. Eu não lembro exatamente o preço que ele comprou. Ele não precisava de 8. Ele comprou já pensando nisso. Ele entendeu que o mercado ia melhorar e que aquilo custaria mais caro depois. Ele vendeu os 4, um preço o dobro do que ele comprou. Sim. E com essa grana ele vai construir a casa dele nos outros que sobraram. Excelente. O cara foi visionário, mandou muito bem. Tinha oportunidade ali na Aí eu fiquei pensando, puxa, por que eu não pensei nisso também? Maravilhoso. Mas é isso. E agora, vamos falar dessa carreira de youtuber? Você não acha que é legal? Pode ser, claro. Porra, eu acho muito legal, de verdade, porque eu fico muito feliz vendo as pessoas tendo essa iniciativa de blogar e etc. E aí eu detesto aqueles amigos que ficam tipo assim, você viu fulano? Agora está blogueirinho. Está fazendo aquilo que você não tem coragem de fazer, amigo. Que você gostaria muito de fazer. Né? Eu acho muito legal apoiar essas iniciativas. Me fala um pouco, fala pra gente do seu canal, o quanto tempo você se dedica a isso. A gente sabe que não é fácil, você é da área, então você já tem uma expertise, mas ainda aposto que gasta muito tempo fazendo edição, fazendo todas as coisas. Como tem sido essa jornada? Eu tô apostando no canal, assim, porque ele foi muito bem, né, desde o começo. O lance de você postar regularmente, uma vez por semana, no mesmo horário, e o YouTube entender depois de um tempo que você realmente faz conteúdo qualificado, que você tá ali todo dia, no mesmo horário certinho, ajuda muito. Isso é uma dica que eu dou, assim. Se você postar um dia, outro dia outro horário, tá, você nunca vai bombar. E aí, foi muito natural e orgânico o crescimento, e foi muito legal de cara. Pra mim, foi muito difícil ir pra frente do vídeo, no começo, porque eu sou produtora audiovisual, mas eu sempre curti atrás das câmeras, eu sempre curti a produção. E aí, quando a gente decidiu criar o canal, né, tipo, eu tenho, claro, a ajuda do meu marido e tal, embora ele não esteja ali presente o tempo inteiro, mas ele falou assim, mas você vai pra frente das câmeras? Porque ele já sabia que você vai conseguir, porque ele não podia, o trabalho dele não permite isso. Aí eu falei, beleza, vou, mas assim, no susto, falei, vambora, eu não posso pensar muito sobre isso, se eu pensar eu não vou, é uma dificuldade se ver, se ouvir. Agora eu acostumei, eu até começando a gostar de mim. Que legal. Agora vai. Porque no começo eu não gostava de me ver, de me ouvir. Me editar era super difícil. E passar pra outro, então eu falava, putz, mas aí a pessoa vai me editar? Nossa, eu achava super difícil isso. E aí com o tempo, mas tem vezes que eu canso da minha voz. Eu tô editando e falo, nossa, eu não aguento mais minha voz. Eu falo, meu marido, checa pra mim se esse vídeo tá bom, porque eu não aguento mais me ouvir. E aí eu passo muito tempo mesmo, assim, eu tenho menos tempo para produção hoje, que eu queria ter mais tempo, que é para pensar conteúdos, pesquisar tecnologia, porque eu fico muito tempo na edição. Eu tô sempre assim, o vídeo que eu postei ontem, era para ele ter entrado às 3 horas da tarde, eu coloquei às 4, eu tava terminando o vídeo às 4 horas da tarde. Eu tô sempre terminando na semana, eu nem consegui, deixar vídeo pronto para eu ter uma tranquilidade, ali, né? Uma gaveta não existe. Eu produzo agora para postar amanhã. Então, eu gravo, aí eu vou pra ilha, eu levo, sei lá, uns 3 dias, ficando ali umas 4 horas pra eu conseguir editar um vídeo, porque eu gravo muita coisa, e eu não gosto de postar vídeos muito longos no YouTube. Eu tento manter ali uns 10 minutos, a não ser que aquele conteúdo realmente precise de mais tempo, porque é muita informação nova. Se tiver muita informação, eu tento quebrar em 2 partes. Eu não fico no YouTube mais de 10 minutos para ver um vídeo, então eu não coloco esse tempo lá, a não ser que eu goste muito do assunto. Então, eu gravo uma entrevista geralmente longa com a pessoa,
E aí eu faço muita imagem de apoio imaginando todos os clipes que eu vou fazer, né, de tudo que ela tá falando. E aí eu vou pra ilha, então eu tenho que cortar todo aquele texto de, sei lá, que eu gravei com a pessoa de 1 hora, tentar fazer ele virar 10 minutos e depois começar a trilhar, escolher trilha, que, pra mim é muito difícil escolher trilha, eu fico muito tempo escolhendo trilha. E aí cobrir todo o vídeo, eu levo bastante tempo. E aí, assim, eu tenho uma produtora de vídeo. Eu foquei minha produtora de vídeo porque eu não estava dando conta de fazer tudo. Então, eu falei, eu preciso ser muito boa numa coisa, numa área. Eu foquei para curso online. Uhum. Então, hoje eu tenho parceiros, que a gente toca os cursos online juntos. E eu produzo 2 canais no YouTube. O meu canal, que é o Entre Pra Morar, sobre construção e arquitetura. E um canal sobre vinhos artesanais, que é com o sommelier de São José, que chama Rodrigo Ferraz. A gente já tem 5 anos de canal. O canal já tem mais de 100 mil inscritos. Então, esse canal foi uma escola pra mim. Eu criei o meu canal também a partir desse, porque eu já tinha essa experiência. Falei, é muito legal, eu posso fazer também. Lógico. E aí, eu criei o canal. Então, assim, eu gasto muito tempo da minha vida no canal, mas porque eu realmente quero focar o meu trabalho, eu quero viver desse canal. Então, o dia que eu conseguir vai ser lindo, eu largo tudo pra fazer só o canal. Legal, acho que muita gente anda com esse sonho, né? E é bem legal, porque... essas iniciativas das pessoas em produzir conteúdo engrandecem as pessoas. Eu mesmo, eu estava fazendo uma obra, Luquinha sabe dessa obra, recentemente nós estávamos falando sobre isso, ontem eu estava fazendo uma obra e eu busquei muita informação na internet, no YouTube. Né? O YouTube eu acho que é um ótimo canal para how to make. Você sabe que foi um erro meu não ter buscado, quando eu construí minha casa, como eu estava ali amparada por uma arquiteta e um engenheiro que teoricamente, tinham muita experiência, e eles realmente eram muito bons na teoria. Eles são muito... O engenheiro que estava ali comigo, ele era muito didático, assim, ele era muito bom, ele explicava tudo muito bem, que eu me senti muito segura na construção. Uhum. Eu não busquei informação em lugar nenhum, porque eu não ia chegar lá e falar, não, mas isso aqui vocês estão fazendo, eu vi no YouTube, que não sei o quê, tipo, eu não ia fazer isso. Mas o banheiro, por exemplo, da infiltração, depois que eu tive o problema, eu fui ver que no YouTube já tinha gente que já tinha tido o mesmo problema que eu tinha postado, só que eu não fui atrás. Falei, puxa, mesmo tendo ali um arquiteto engenheiro, eu poderia ter procurado algumas coisas, às vezes, e falado, não, gente, quem sabe, né, a gente fazer assim, vai ter mais segurança e tal. E eles teriam aprendido comigo, falado, nossa, Miriam, legal, olha, um jeito diferente e mais seguro de se fazer isso. Então, hoje, tudo eu vou pro YouTube. Se eu vou comprar qualquer coisa, eu vou no YouTube ver se as pessoas já compraram, já fizeram resenha daquilo, tudo. Mas volta naquilo, né? As relações humanas. Às vezes a pessoa nem ia estar aberta à sua sugestão que você viu no YouTube, né? A pessoa, sei lá, ia ter ali um pequeno ego, um pequeno orgulho. Mas falar, aí, não, sei o que eu tô fazendo. Mas aí, nesse caso, a pessoa teria problema tendo feito do jeito que ele ia fazer. Né? Aí eu falar, não, olha só. O Google foi muito esperto na compra do YouTube, porque eu acho que ele entendeu essa migração de comportamento, que ele pensou assim, ó, você entra no Google e você digita o how to, né? Porque você está sempre no Google pesquisando por algo. E aí você lê. Acho que ele entendeu que assim, o futuro é audiovisual e as pessoas não vão querer ler. As pessoas vão querer ouvir e ver essas coisas. O YouTube virou ferramenta de pesquisa. O YouTube virou uma ferramenta de pesquisa. Sim. Não é? Hoje eu vou falar, a geração de vocês, mais nova que vocês, não procura no Google mais, é direto no YouTube, né? Dependendo da coisa, eu procuro no Google. Eu tenho um pouco de preguiça de assistir vídeo, porque eu quero procurar um negócio na minha cara escrito e aparecem uns vídeos antes. Eu falo, mas eu não quero vídeo. Porque às vezes, aí tem essa parada do algoritmo, né, que a gente sabe, por exemplo. Tem uma duração boa pra vídeo, entendeu? E geralmente essa duração boa, que é para as pessoas conseguirem colocar mais anúncio, é tipo mais de 10 minutos. Então assim, às vezes é um bagulho tão específico que eu preciso saber, eu não vou ver um vídeo de 10 minutos, irmão. Às vezes no Google, o Google ele já abre o site com o parágrafo destacado pra mim. A informação que eu preciso, eu falo, puta, é isso, acabou. Tá ligado? Depende então da às vezes o Google é informação. melhor, às vezes o Google é melhor. Mas, bom... Mas tá tudo ali na mesma empresa, né? Pois é. Falando em perguntas, tem perguntinha pra Miriam? Deixa eu olhar aqui. Ó, eu já vi uma boa. Eu tenho só uma pergunta aqui. Manda a sua. Não, a minha. Cara, a gente tá falando sobre relação, a gente tá falando sobre comunicação e ela falou que ela trabalha com o marido e foi um desgaste. Fala um pouco dessa relação de trabalhar com o marido. Eu acho que... Não sei como é que funciona, eu acho que eu tenho as minhas questões sobre isso, porque eu vi casais que sempre se deram super bem e trabalham muito bem, e vi casais que acabaram terminados, né, separaram, porque assim, trabalhar junto não dá. Grande parte das pessoas falam que é um risco trabalhar com o seu cônjuge. É um risco matrimonial. Na verdade, eu acho que a gente vai aprendendo como fazer isso. Na verdade, o problema não é trabalhar junto, mas é como você trabalha junto. E aí era um erro que eu fazia,
que, assim, a gente levava tudo, o tempo... Porque, assim, o meu escritório é na minha casa, esse que é o problema, né? Eu fiz o escritório na minha casa, eu trabalho em casa. Então, quando a gente sai do escritório e vai pra cozinha, a gente vai pra sala de jantar, a gente continua falando de trabalho. O trabalho tá na casa inteira. A gente vai pra cama, eu lembro de alguma coisa, eu vou falar na cama também. E aí, o cuidado que eu acho que a gente tem que ter, e a gente começou a ter e melhorou muito, é de fazer reunião. Eu não fazia. As coisas iam surgindo, então a gente estava sempre cheio de coisas para falar. Sim. E desorganizados no processo. Aí, hoje, com uma reunião semanal, quando precisa a gente faz 2, a gente vai juntando as coisas que a gente tem para falar, em vez de toda hora tá acionando o outro, porque é isso que é chato, a gente junta tudo e fala tudo naquela reunião que você já tá aberto para isso. Você tá ali para aquilo. Então, a gente nem precisa fazer no escritório. No começo eu fazia no escritório, falava, a gente nem vai para casa, é escritório. Mas eu gosto tanto da minha casa, tem uma vista tão legal a sala de jantar, eu falo, não, a gente vai fazer um café, pega um chocolatinho, a gente senta, e aí a gente abre os caderninhos, tudo que tá anotado, a gente conversa sobre tudo que a gente precisa e faz a planilha, o planejamento daquela semana. Na segunda, geralmente, a gente faz isso. Então, a gente faz o planejamento. Então, a gente não tem aquele desgaste de um com o outro o tempo inteiro, tendo que acionar, mas e isso, não sei o que lá. Foi tudo conversado na reunião. E se precisar, na sexta-feira, a gente faz outra, arrematando a semana, tudo que foi feito, que a gente não conseguiu fazer. E eu acho que pra dar certo é você gostar muito do que você faz, né? Porque daí você trabalhar junto numa coisa que um não gosta ou os dois não gostam só pelo dinheiro, eu acho que pode ser mais desgastante. Então, a reunião... ter um momento para falar sobre aquilo, não levar para casa, tipo, ter umas regras, eu acho que é essencial para não dar problema. Ter um combinado, né? Ter um combinado. Porque, assim, você tem várias funções na vida, né? Tipo, eu tenho a Miriam professora, era a Miriam professora quando ia pra Univap dar aula. Eu, dentro de casa, esposa, é um outro papel. A gente tem vários papéis que a gente desempenha. E aí, o que não dá pra confundir o papel quando você tá com o seu marido trabalhando. O meu papel ali é de produtora. A gente tá ali na nossa produtora. Então, eu tenho que ser profissional com ele também. E não ficar misturando. Quando a gente vai pra casa, e não posso perder o papel também de esposa dele, da gente ter as nossas coisinhas que a gente tem que ter como casal. É isso, sabe? Conseguir separar os papéis. Esse papel, acabou aqui. Acabou o trabalho, a gente vai para casa, vamos abrir um vinho, vamos conversar sobre outras coisas, vamos conversar de política ou de outras coisas da vida, e esquecer um pouco a produtora. E relembrar, tipo, e namorar, né? Tipo, é isso. Curtir o outro. Eu acho que para um relacionamento dar certo, você tem que ser muito amigo. Tipo, meu marido é meu melhor amigo. Quando a gente começou a se interessar um pelo outro, foi porque a gente gostou muito das ideias um do outro. A gente se identificava muito no jeito de pensar a vida, o mundo. E a gente não conseguiu mais ficar longe um do outro. E aí, eu acho que esse é um segredo, assim, é você não perder isso nunca, de querer conquistar o outro e querer que ele sempre seja melhor. Então, se a gente está trabalhando junto... mesmo que a gente está aqui na produtora, fazendo curso online, 2 canais, é assim, você está feliz com isso? Ou você tem alguma coisa que você está pensando aí que você queria muito fazer? É isso que você quer seguir? Tipo, sempre estar preocupado com o que o outro quer também, não ficar amarrando ele junto com você, que pode ser uma coisa que você quer e ele não. E sempre querer que ele voe mais, que ele se satisfaça mais profissionalmente. Então, acho que esse é o segredo. E você conseguir, então, se você precisa da minha ajuda nisso, eu vou te ajudar nisso também. Se você me ajuda nisso, eu te ajudo nisso. Olha, excelente. Enriquecedor. Gabaritou o casamento. Sim, não, real. Hackeou o casamento, hackeou o relacionamento. Mas deixa eu te falar, depois que a gente se mudou, a gente realmente teve que parar e a gente tava mal. Quando a gente mudou pra casa, a gente olhou aquela casa muito maior, porque minha casa não é grande, mas a gente morava no Edícula, que a gente era muito mais feliz na Edícula. Quando a gente mudou pra nossa casa nova, que era o nosso sonho, a gente se olhou e falou, o que a gente fez? A gente, tipo, matou o outro, sabe? E a gente teve que conversar muito. Eu comecei a fazer terapia, não só por causa disso, mas porque eu via que eu tinha problema. Diz que tudo que eu tô falando veio da minha terapia, tá? Recente, gente. Olha. Eu via que eu tinha muito problema, realmente, de deixar claro pro outro as coisas, sabe? Eu guardava muito pra mim e ninguém sabia. Quando eu ia saber, eu já tava meio explodindo. Então, a gente foi conversando, eu tinha uma semana de terapia com a psicóloga e no fim de semana era com ele. A gente conversava. E aí a gente foi melhorando, ele foi me entendendo, eu fui entendendo ele. A gente sempre conversou muito, mas é que durante a obra o negócio foi punk, a gente não tinha nem tempo de conversar mais. Aí a gente voltou a conversar, voltou a olhar um pro outro e fez todos esses passos que eu falei aí, deu tudo certo. Hoje a gente tá se amando de novo, tá tudo bem. Eu achei enriquecedor esse hacking aí de relacionamento, porque eu acho que tem 2 pontos aí. Um, que você falou sobre
querer que o outro não fique preso a você e que seja cada vez mais feliz profissionalmente. Porque se você for pegar uma frase de Leão Tolstói, ele falava assim que não somos nada senão trabalho. Em regra é isso, a gente trabalha, né? Nós somos realizados profissionalmente e aí somos realizados em outras áreas. É difícil você não ser realizado profissionalmente e ser realizado na vida. Porque você precisa do seu reconhecimento, daquilo que você é enquanto essência. Eu acredito fielmente que todos nós temos um desenho e viemos ao mundo com esse desenho, sabe? Então desempenhar o papel que lhe foi delegado no seu nascimento é o que vai te trazer a felicidade. A gente falava um pouco disso, Lucas e eu conversamos muito sobre N coisas. A gente falava um pouco sobre isso, que eu imagino que assim, a depressão das pessoas seja o gap exato, seja proporcional ao gap exato do que ela acha que seria capaz de desenvolver, mas não desenvolve. Então, assim, talvez a tristeza mais profunda das pessoas seja de imaginar que, assim, puta, eu poderia ser ótimo nisso, mas eu não consigo me desenvolver, e então isso desencadeia a depressão. Que é o reconhecimento profissional, é quem você é, aquilo que você foi desenhado para ser. Então esse é um ponto que eu achei bem legal, um hacking aí da Miriam. E o segundo ponto é que o amor pode todas as coisas, né? Ele perdoa todas as coisas, ele permite esse diálogo, essa conversa franca, sentar e entender as diferenças e saber que, tipo assim, porra, real. Porque assim, até não muito tempo atrás, eu acreditava fielmente que, assim, casamento é uma coisa para malucos. Real. Não faz sentido. Duas pessoas que não se conhecem por uma vida, que foram criadas de maneira diferente, sabe? Que têm pensamentos diferentes. Porque, assim, no geral, a coisa é até que um pouco, assim... como é que eu posso dizer? Homossexual. Pega isso, assim. Pega essa linha. O homem, ele gosta das mesmas coisas dos homens. E as mulheres das coisas das mulheres. Mas não. O homem resolve ficar com a mulher que ele não gosta. Ele fala assim, porra, meu, eu pego mal bem ficar com meu brother. Eu vou jogar uma bola meia-noite, tá? Quando eu chego em casa, minha mulher tá enchendo meu saco porque eu fui jogar bola. Ele não sente tanto prazer naquilo, ele sente prazer com os amigos, no churrasco, jogar videogame, ficar fora de casa, né. E a mulher é praticamente um problema, mas ele olha e fala assim, resolvi a mala. E quero ficar com ela, sabe? E aí, assim, o problema já nasce aí. Né? Mas que às vezes tem uma convenção social nisso, tá ligado? Assim, o problema ele nasce aí. As pessoas já são diferentes, o pensamento é diferente, aí o background, a vida é diferente, né? Porra, como ela foi criada, como você foi criado, ou seja, até de relações homoafetivas, como a outra pessoa foi criada, como você é criado, o que você acredita, o que o outro acredita. Só que eu acho que o amor permite esse diálogo de todas as coisas. Mas é por isso que eu tô te falando, eu concordo exatamente com o que você tá falando, eu também pensava isso. Eu nunca quis casar, e eu não casei, eu nem tô usando aliança agora. Começou a pandemia, a primeira coisa que a gente fez foi arrancar a aliança, porque é uma coisa a mais pra se preocupar de limpar, lavar a mão, esquecer num lugar. A gente não é muito afeito, essas coisas, apegado a isso. Pra ter uma ideia, já que a gente tá falando disso, foi uma das coisas que fez a gente se unir, ficar junto, foi porque a gente não acreditava em relacionamentos pra sempre. Esse foi um dos nossos primeiros papos, tomando um café. Falou assim, eu tava namorando, ele tava namorando, e a gente tava meio assim, putz, de novo, passando por isso, a gente não tá muito mais afim, né? Já tinha passado por outro namoro, nós dois. A gente falou, nossa, eu não acredito em relacionamento pra sempre. Ele falou, também não. E a gente começou a ficar amigo de fato. E começou a conversar sobre essas coisas. Só que a gente começou a sentir desejo um pelo outro nesse meio tempo. E aí a gente, opa, né, precisa descobrir o que tá acontecendo. Mas eu nunca achei que a gente fosse ficar junto, porque a gente não acreditava nisso. Só que daí chegou um momento que eu não conseguia mais ficar longe dele, a gente gostava de tudo muito junto, assim. E é por isso que eu te falo que case com seu melhor amigo. Antes de, tipo, não é porque o cara, quero casar com ele e você romantiza uma relação, romantiza uma pessoa que não existe. Aquela pessoa não vai ser o que você espera que ela seja. Então, primeiro, saiba quem é aquela pessoa de verdade, que você pode se dar bem com ela em várias coisas, pra depois casar. E o meu casamento foi assim, a gente estava junto, namorando 1 ano, e aí eu ia ter que mudar de AP, e ele falou, vem morar comigo. Eu falei, como assim, morar com você? Bateu um desespero, começou a cair lágrimas, assim, falei, como assim? Eu comecei a ficar desesperada dele, não, eu vou passear com os cachorros, já volto, você pensa aí. E aí eu fiquei pensando, e se a gente brigar? E se eu não quiser mais estar acordando com ele, eu vou estar aqui? E ao mesmo tempo eu pensei, eu tava com quase 30. Falei, mas se eu não ter essa experiência, eu encarei como uma experiência, tipo, morar com um cara que eu tô namorando, eu gosto muito dele. E se eu falar não agora, pode ser que a nossa relação meio que mie um pouco, porque ele vai falar, tipo, ela não gosta tanto assim. E pode ser que eu nunca tenha essa experiência, pode ser agora, se não der certo, beleza, né? Vamos pra frente. E eu mudei pra casa dele e eu adorei morar com ele. Era tudo muito legal. E mesmo o trabalho, no começo, tipo, esse tempo todo que a gente ficou era muito legal. O problema foi só quando a gente começou a construir a casa que surgiu. Porque daí foi muita coisa, eu acho. A gente até conversou sobre isso, a gente falou, será que a gente ia passar por uma crise
Porque a gente não tinha passado por nenhuma crise ainda. Só que a gente tava pronto quase pra passar por uma crise, a gente construiu a casa e juntou tudo, tipo, e explodiu. Talvez tenha sido isso, sabe? E quando, depois de um ano que a gente tava morando junto, a gente viajou, a gente foi pra Barcelona. E lá em Barcelona ele falou, e se a gente comprasse uma aliança, trocasse uma aliança aqui? Falei, nossa, topo, foi tudo tão divertido, sabe? Foi um negócio assim, foi fluindo, não foi vamos casar. Wedding Destination, olha. Aí a gente comprou uma aliança, subiu lá, fez um dia mó romântico, comprou um espumante, subiu um morro que tinha um castelo, a gente trocou a aliança nós dois, tomou o espumante e foi assim que a gente casou, sabe? Esse é o casamento que eu falo, casados, é isso. Foi um negócio que aconteceu, tipo, marquei uma data, nossa, vamos casar, vamos chamar as pessoas e tá aqui demarcado, daqui pra frente nossa vida é diferente. Nossa vida não mudou no casamento, a gente já tava ali namorando, morando junto, a gente só foi curtindo mais ficar um com o outro. Cara, eu acho isso muito legal, porque realmente é isso. O amor, acho que é um pontinho pequenininho de 1000 pontos que é um relacionamento, né? Sim. Tipo assim, ele é um pontinho muito pequenininho. Você precisa saber se relacionar, você precisa gostar das pessoas, da outra pessoa. Não desistir. Isso, não desistir. E querer que ela Gostar seja feliz. Isso. Sabe? Você quer que ela seja feliz, esse é o mais importante. Porque se a pessoa vai começando a ficar triste do seu lado, você tem que querer ficar preocupado com isso, o que que é? E sei lá, e pode ser não querer ficar tanto com você. Ah. Pode ser querer sair, fazer outras coisas, fazer um curso, sair com as amigas. E tá tudo bem se ela vai ser mais feliz assim. O problema das relações é as pessoas acharem que elas são donas das outras e que elas têm que ficar junto e fazer tudo o tempo todo. Isso sufoca qualquer um. Uou, Perfeito. fortíssimo. Cara, acho que a gente encerrou muito legal esse programa, né? Você tinha uma pergunta? Não, pior que... Não, Agora você foi. Já respondido, já. Que isso, eu não tenho mais dúvida nenhuma sobre a vida depois Nossa desse senhora, papo com a Miriam. influenciadora sobre casas container e relacionamento. Maravilhoso. Pronto, É vou abrir um isso. outro perfil sobre isso. É, ó, o entre para morar e agora entre para casar. Não é? Não, mas eu gostei, eu só queria ressaltar uma última coisa, assim. Eu gostei da roupa da Miriam combinando com a capinha do celular, com a unha dela. Que é isso, Há um Miriam? quê de Não, a moda? unha não é da mesma cor. Não, mas combina, né? É que eu tô numa fase Não, não é magenta. Como é que é? Eu descobri essa cor há pouco tempo. É marra-sala. E é a cor da minha casa também. Eu achei que foi uma Olha, fase ótimo. marra-sala. Mas aí você comprou a capinha do celular já pensando nisso? Porque assim, capinha do celular é um negócio bem específico, você não acha? A capinha do celular foi o Murilo que me deu. Olha aí, Murilo. Cara, Olha. o Murilo ele está aqui nesse episódio com O a gente. Murilo já Acertou em sabe cheio. os meus gostos, ele É, sabia, perfeito, olha aí aí. ele me deu de presente de aniversário. Ah, que- Murilo, obrigada. Um capinha ótimo querida. presenteador, além de tudo. Sensacional, sensacional. É isso, gente. Fechou então, Miriam? Fechou. Passa os Fechou, seus obrigada. contatos aí pro pessoal que quiser te acompanhar no YouTube, no Instagram, enfim. Bom, é Entre Pra Morar no YouTube e Entre Pra Morar no Instagram também. Segue lá, curte lá, pra quem curte construção, arquitetura, tecnologia, é bem massa. E vocês podem conversar comigo no Instagram, tô sempre respondendo ali todo mundo. E obrigada por me chamar, adorei o papo, foi ótimo. Eu achei que a gente ia falar só de casa container, mas a gente Nada, foi longe. Não, e agora também relacionamento, tá? A Sim, Miriam a vai gente- falar sobre tudo. A gente não se limita aqui, Obrigada, não. sucesso Você pra vai começar a vocês. receber várias pessoas falando assim, Miriam, comecei a construir casa container aqui com meu marido, o que tá acontecendo, meu Deus? Eu tô achando que Me vocês dá- estão me dando uma boa ideia de curso online. Me dá uma dica, Miriam. Aí você vai responder assim, pode falar, amiga. Não, é sobre relacionamento. Não sei o que fazer com meu marido. É, ótimo, maravilhoso. É isso, gente. Muito obrigado a você que acompanhou mais um episódio do Soma. Não se esqueça de se inscrever também no nosso canal, de seguir, assina aí no Spotify e tudo mais. E o nosso Instagram, Rubens. Soma.podcast. Maravilhoso. É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo. Tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu. Foi. Parabéns, Ah, Miriam. Legal parabéns. demais, Nossa. Miriam.